20% e o restante o trabalho que faz, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha gripástica, viu? O negócio, o rapaz aqui tá um pouco, né? Mudou o tempo aqui, o carioca velhinho já sente, né, no coração. Então, 17 pra gente é ruim, E hoje amanheceu com 15, 16, né? Não é, isso aí é no barato, isso aí já é com 30 graus, né? Com 30 graus meia no pé. Agora, e a vozinha aqui do velhinho tá meio ruim, mas assim, vamos aguentar 2 tempos de 45 minutos tranquilamente. Para quem já deu aula, para quem já deu 7 tempos de aula hoje na parte da manhã, 2 tempinhos hoje, é tranquilo, né? Então a gente vai falar hoje, deveria pelo menos iniciar essa aula tratando do conceito dos produtos matriciais, né, os produtos entre matrizes e a aplicação do produto das matrizes, que são as inversas, né, o cálculo, a definição da inversa. Só que na aula passada, a última coisa que eu falei foram das matrizes especiais, né? Não estou dizendo da aula de revisão não, tá? Eu estou falando da aula teórica, a última aula teórica que aconteceu há 15 dias atrás, eu falei das matrizes especiais. Para ser mais exato, eu falei da matriz antissimétrica, aliás, da matriz simétrica. Então, a gente vai iniciar essa aula falando das operações fundamentais das matrizes, portanto, a igualdade, daí a soma, a adição, a subtração, a multiplicação de uma matriz por uma constante, para só depois nós falarmos das multiplicações de matrizes e das aplicações das mesmas. Beleza? Então, segura um pouquinho esse PPT aí, meu diretor, porque a gente vai desenrolar um pouquinho ainda da aula passada. Na aula passada, eu falei do conceito de matrizes, e aí uma das matrizes que poderia aparecer, de acordo com a aula passada, seria uma matriz como essa aqui, ó. Uma matriz que, estou aqui pensando, estou dando aqui um exemplo, saindo agora mesmo da cachola, né? Uma matriz do tipo 1, menos 1, 0, 2, 3 e menos 5, tá? Essa matriz, deixa eu pegar minha reguinha aqui, essa matriz é uma matriz que tem 2 linhas, ela tem 3 colunas, e por conta disso eu vou dizer que essa matriz, ela é do tipo 2 por 3, né? Então, uma matriz do tipo 2 por 3. E aí, só para lembrar o que a gente fez na aula passada, considere uma matriz B do tipo 2 por 3 também, tal que a lei de formação para a criação dessa matriz é do tipo 2i menos j. Estou utilizando aqui essa lei de formação só para lembrar como é que a gente fazia isso, né? Como é que a gente brincou com isso na aula passada, né? Então, essa matriz, ela vai ter, só para a gente aproveitar e fazer aqui uma breve revisão, ela vai ter um elemento na primeira linha e na primeira coluna, na primeira linha e segunda, na primeira linha e terceira, B21, B22 e B23. Então, essa matriz B,
ela vai ser uma matriz do tipo, se I é igual a 1 e J também é igual a 1, deixa eu fazer aqui devagarzinho, né? O elemento B, 1 vai ser 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Vamos para o B12. B12, vê se você lembra da aula passada. O I é igual a 1 e o J é igual a 2. Então fica 2 vezes 1 menos 2. E nesse caso deu 0. Né? O elemento B13 significa 2 vezes o I, que é 1, menos 3, que é o J. Então isso dá menos 1. O B14 seria... Não tem B14, seu velho maluco. Vamos para o B21. B21, 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. B22, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. B23, 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Então, observa que com isso, eu acabei formando a matriz B. Essa matriz B é formada pela primeira linha 1, 0, menos 1. E a segunda linha 3, 2 e 1. Quero que você observe, gostaria muito que você observasse, que tanto a matriz A quanto a matriz B, elas apresentam as mesmas dimensões, a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. E essa, pessoal, é uma condição inegociável para que você possa somar essas duas matrizes. Para que você consiga somar as duas matrizes, a primeira condição é que estas matrizes elas tenham a mesma dimensão. Então, vale o destaque para somar duas matrizes. Deve-se garantir que as suas dimensões sejam iguais. A dimensão da matriz A seja igual à dimensão da matriz B. Bom, e de fato né? Se você observar, de fato, a matriz A, 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas. A matriz B, 2 linhas, 3 colunas. Então, essas duas matrizes apresentam a mesma dimensão. Então, eu posso agora pensar nessa hipótese aqui, ó. Se eu quiser somar a matriz A com a matriz B, isso vai gerar uma matriz formada pelos elementos 1, menos 1, 0, 2, 3, menos 5. A matriz B, 1, 0, menos 1. E 3, 2, 1. Então, esse é o objetivo, né? Somar essas duas matrizes. Então, aqui eu estou somando a matriz A com a matriz B. E o resultado disso é o seguinte: para que eu some as duas matrizes, a operação ela é muito intuitiva. Basta eu reconhecer a posição de cada uma das células e aí eu vou somar cada célula de mesma posição. Então, o que eu quero dizer é que essa matriz A mais B
ela terá como resultado a soma de cada uma das células de mesma posição. Então, eu vou somar o 1 com o 1, uma vez que esses elementos são elementos que se encontram na primeira linha e na primeira coluna. Então, o menos 1 vai ser somado a 0 e o 0 vai ser somado a menos 1. O 2 vai ser somado a 3, o 3 vai ser somado a 2 e o menos 5 vai ser somado a 1. Então você observa que, de fato, cada célula de mesma posição está sendo somada. Agora o resultado final de fato será 1 mais 1, menos 1 mais 0, 0 somado a menos 1, 2 mais 3, 3 mais 2 e menos 5 mais 1. Menos 4, né? Correto? Então, esse é o resultado final, né? É o resultado final dessa operação, da soma dessas duas matrizes, de maneira que a gente já pode definir a soma, né? Então, definimos a operação soma, ou a operação da adição, né, para ficar mais bonitinho, a operação da adição, como sendo uma matriz S, S de soma, né, igual à soma das matrizes A e B, desde que, condição para isso acontecer, a dimensão da matriz A seja igual à dimensão da matriz B, e cada elemento da matriz S vai ser a soma da célula da matriz A com a célula da matriz B de mesma posição. E me parece justo, né? Me parece justo que essa definição, ela transcende a subtração. O que eu quero dizer com isso? Eu posso também, se eu quiser, definir a matriz diferença como sendo a matriz A somada ao inverso da matriz B. Você concorda comigo que isso vai ser a mesma coisa que A menos B? E aí, claro, né? Óbvio, né? Que a dimensão dessa matriz vai ter que ser igual, né? A dimensão da matriz A vai ter que ser igual à dimensão da matriz B na mesma pegada, né? D é chamada matriz diferença. Correto? Então, na prática, Glaucio, como é que ficaria isso? Bom, calma. Primeiro eu vou pedir para você fazer aquele seu print time, galera. Faz aí o seu print. Printou. Vou te mostrar como é que ficaria a soma, quer dizer, perdão, a diferença dessas duas matrizes. Então vamos lá. Então, pela definição, né, eu pego a matriz A e somo com a matriz oposta de B. Ou, se você quiser, você opera em cada uma das células. Então, você poderia, por exemplo, admitir vou botar bonitinho, ó. Matriz A, 1 menos 1, 0, né? 1 menos 1, 0. Depois, 2, 3, menos 5.
Isso vai ser subtraído de 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. Segunda linha, 3, 2 e 1. Então, a matriz A menos B acaba sendo, preste atenção aqui, ó, 1 menos 1. 1 menos 1. Menos 1, menos 0. Menos 1, menos 0. 0 menos o menos 1. 0 menos o menos 1. 2 menos 3. 2 menos 3. Vou botar um parênteses aqui só para separar cada um dos termos. Então, 2 menos 3. 3 menos 2. 3 menos 2. Menos 5 menos 1. Menos 5 menos 1. Isso vai fechar o resultado da operação. Vai ficar assim, né? Esse parênteses poluiu muito a imagem. Que tem que ter. Então, essa operação A menos B ficou 1 menos 1, 0. Menos 1 menos 0, menos 1. 0 menos menos 1, o oposto de menos 1 é mais 1. 2 menos 3, menos 1. 3 menos 2 dá mais 1. Menos 5 menos 1, menos 6. E com isso a gente fecha a operação subtração. Com esse exemplozinho aí, maroto. Beleza? Então, aqui eu já te mostrei como se adiciona a operação fundamental da adição e a operação fundamental, desculpa, da subtração. Vamos agora dar uma olhadinha na operação da multiplicação de uma matriz por uma constante, por um número. Então, vamos supor que eu quisesse pegar a matriz A e a gente quer multiplicar essa matriz A por 2. Então, próximo tópico, multiplicação. Multiplicação de uma matriz por uma constante real. Traduzindo, né? Constante real por um número. Uma constante real é um número real. Então, essa aqui fecharia esse ciclo de operações fundamentais. Então, só para lembrar, imagina que você tivesse uma matriz A, considere uma matriz A, 2 linhas, 3 colunas, formadas por, de novo, ó, 1, menos 1, 0, essa matriz aqui, ó, 2, 3, menos 5. E a gente, por algum motivo, quer encontrar o valor de 2A, de 2 vezes A. Então, queremos encontrar a matriz 2A. Queremos encontrar
a matriz 2 vezes A. Então, encontrar a matriz 2 vezes A é pegar o 2 e multiplicar pela matriz A. Deixa eu escrever a matriz A, senão vai ficar a mesma coisa que está aqui, né? Então, ó, pegar o 2 e multiplicar por 1, menos 1, 0, 2, 3 e menos 5. Vou pedir para você não copiar o que eu vou escrever agora, é só para você entender, né? Quando você pega, eu vou apagar aqui porque a gente já trabalhou aqui, né? Mas você que está seguindo o meu raciocínio, que gosta de ir copiando enquanto eu faço quadro, essa partezinha agora que eu vou escrever, por favor, não copie, tá? Se eu pego a matriz A e quero multiplicar por 2, lá na álgebra, 2 vezes A nada mais é do que você pegar a matriz A e somar por ela mesma. Concorda comigo? Então, em última análise, pegar a matriz A e somar com a matriz A seria pegar a matriz 1, menos 1, 0, 2, 3, 5 e somar por ela mesma. Portanto, somar com 1, menos 1, 0, 2, 3 e 5. Ora, somar 1 com 1 é a mesma coisa que pegar esse 1 e multiplicar por 2. Menos 1 somado a menos 1 é a mesma coisa de você pegar o menos 1 e multiplicar por 2. 0 mais 0 é 0 vezes 2. 2 mais 2, que é 4, é 2 vezes a soma 2 com 2, né? 3 mais 3 é 2 vezes o 3. 5 mais 5 é 2 vezes o 5. Então você observa que quando você pega uma constante e multiplica por uma matriz, na prática, você está pegando esse fator multiplicativo e você está multiplicando por cada célula dessa matriz. Então, fazer isso é como se você... Lembra da distributiva do chuveirinho? É como se você fizesse essa distributiva para todo mundo. Então isso fica 2 vezes 1, 2 vezes menos 1, 2 vezes 0, 2 vezes 2, 2 vezes 3 e 2 vezes menos 5. Correto? Então, na prática, né, você faz uma espécie de uma distributiva, correto? Isso acaba gerando a definição. Então, por definição, se eu tenho uma matriz A, dado uma matriz A, com M linhas e N colunas. Então, dada essa matriz, o produto de uma constante K, o produto de uma constante K por A será igual a E aí, só para ficar destacado, a matriz a constante K e essa mesma matriz A. Então,
Se eu quero pegar a matriz A e multiplicar por K, isso na prática significa que cada novo elemento dessa operação, vou chamar isso de matriz produto, né? P de produto. O seu elemento P e J será K vezes o elemento A e J. Em última análise é isso, né? Você pega o elementozinho e multiplica pela célula. Correto? E aí, isso gera aquelas expressões matriciais, ainda simples, mas geram algumas expressões matriciais, como por exemplo, né? Dada a matriz A e a matriz B, vamos imaginar que a gente quisesse calcular a matriz 3A menos 5B. Correto? Então, como é que ficaria isso, né? Primeiro, 3A seria 3 vezes a matriz formada por 1, menos 1, 0, 2, 3, menos 5. Subtraído de 5 vezes a matriz B, peraí que eu vou botar aqui embaixo, senão vai ficar muito apertado para você. Então, 3 vezes a matriz A, 1, menos 1, 0, 2, 3, menos 5, menos 5 vezes B, menos 5 vezes a matriz B. Matriz B, 1, 0, menos 1, 3, 2, 1. Então, isso fica 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 5, menos 15. Isso será subtraído de 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes menos 1, menos 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. E aí faltaria a gente subtrair isso. Mas antes de eu subtrair, a gente perdeu já um pouquinho de espaço ali no quadro. É hora de um novo print time. Então vamos lá. Dá aí mais uma print aí. Faz aí mais um print. É hora do seu print time. Faz aí, ó. Printou. Show de bola. Isso vai gerar a seguinte expressão, né? 3A menos 5B acaba sendo, então, 3 menos 5 menos 2, menos 3 menos 0 menos 3, 0 menos o menos 5 dá mais 5, 6 menos 15 dá menos 9, 9 menos 10 dá menos 1, e menos 15 menos 5, menos 20. Fechando, então, essa primeira pegada aí, tá? Fechando aí essa primeira pegada,
Minha primeira preocupação nesses primeiros 30 minutos era te oferecer as principais operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação de um número por matriz. A segunda parte dessa primeira aula vai agora trabalhar com a ideia de igualdade, para que a gente consiga montar as primeiras equações matriciais, tá certo? Antes disso, deixa eu responder aqui o meu amigo John. John, boa noite, velho camarada Glaucio. Boa noite, meu grande amigo John. Tudo bem? Tudo ótimo. Não existe alguma exceção ou algum mecanismo que permita que duas matrizes se relacionem mesmo tendo dimensões diferentes? Existe. No produto entre matrizes, John, no produto entre matrizes, pegando uma matriz e multiplicando com outra, você consegue ter um diálogo entre essas duas matrizes, ainda que elas não tenham a mesma dimensão. Mas ainda assim, para haver essa relação, é necessário cumprir algumas regras, que é o que a gente vai falar na nossa segunda aula, correto? Então, quando as operações são fundamentais, como essas, soma, subtração, multiplicação de um número por uma matriz, faz-se necessário que as tabelas tenham as mesmas dimensões, para elas poderem, de alguma maneira, elas poderem se dialogar. Para que elas possam se dialogar sem que tenha uma mesma dimensão, aí a gente vai para uma operação um pouquinho mais complexa, que é a multiplicação entre matrizes. Belezinha, John? Foi isso que você imaginou? Foi isso aí que você imaginou? Então, beleza. Então, vamos que vamos. Última parte da aula, igualdade de matrizes. Então, para que duas matrizes sejam iguais, a regra não muda. Primeiro, a dimensão da matriz A tem que ser igual à dimensão da matriz B. E não basta isso. É necessário que cada célula seja rigorosamente igual à célula da outra matriz com a mesma ordenação, com a mesma posição. Então, dadas duas matrizes A e B, ponto e vírgula, para que A seja igual a B, duas condições. Primeira, a dimensão de A tem que ser igual à dimensão de B. Primeira condição. Segunda condição, cada célula de A tem que ser igual a cada célula de B, que esteja, obviamente, que sejam da mesma posição, da mesma ordem. Tá certo? Então, são duas as condições para você garantir esta tal igualdade de matrizes. Belezinha? Show de bola. Então, vamos dar aqui um exemplo para você entender, né? Vamos supor que eu tenha Vamos supor que eu tenha... Esse aqui seria um primeiro exemplo. Vamos supor que eu tenha uma matriz A, 2 menos x, 4 e y. Y, x e z. 1, 2 e 0. Essa matriz vai ter que ser igual a
4. Então, isso, 4 A e 7. O Y, eu vou pôr aqui 5, menos 2 e X, 1, 2 e 0. Então, observa a maldade. Esse elemento, para que essa matriz seja igual a essa, faz-se necessário que esse elemento seja igual a esse. Você montou uma equação, e para essa equação ser verdadeira, o x vai ter que ser igual a menos 2. Observa que essa matriz tem total sentido, porque se você observar, essa célula está posicionada igualzinho a esse número, a essa célula na outra matriz. Então esses caras devem ser iguais. X tem que ser igual a menos 2 mesmo. Está batendo. Outro detalhe é que o y que se encontra na primeira linha e na terceira coluna terá que ser igual ao 7, que também está na primeira linha e na terceira coluna. Então, o y vai ter que ser igual a 7. Só que aqui a gente tem um BO. Ó. Eu disse que o y tem que ser igual a 5. Não pode o y ser igual a 7 e, ao mesmo tempo, ser igual a 5. Então, aqui nós temos um problema. Então, ó, vou corrigir isso. Para ser igual, meu exemplo está furado. Então, aqui eu tenho que botar um y igual a 7. Acabei inventando um exemplo aqui, ó, quase que deu ruim. O x igual a menos 2 e o z tem que ser igual a x. Opa! O z tem que ser igual a x? Mas eu já encontrei o x é menos 2. Então tá aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui. Ah, sim! O 4 e o A. Eles vão ter que ser iguais. Então, o A é igual a 4. Pronto. Essa é a primeira situação. Uma outra maneira de aparecer equações, igualdades de matrizes, agora sim, é numa equação. Então, vamos imaginar a seguinte equação, ó. Ó que loucura que eu vou fazer aqui, ó. Para terminar a nossa aula, ó. Considere a seguinte equação, ó. A transposta da matriz X subtraído da soma de A com o dobro de B vai dar uma matriz nula. Encontre X. Eita! Exemplo 2, Glaucio. Exemplo 2. Eita! Como é que a gente faz um negócio desse? Vamos lembrar como é que a gente faz isso? Vamos lá. Então, nessa situação, como qualquer equação, né? A gente vai em busca do x. A diferença é que o ambiente é um ambiente matricial, né? Nada demais. O ambiente aqui é matricial. Então, A mais 2B. Vamos pensar nisso aí. Então, a matriz, deixa eu botar aqui um colchete maior. Então, a matriz A. A matriz A, aí eu acabei apagando, né? Vou fazer aqui uma... Vou dar aqui matrizes mais fáceis. Eu vou dizer que a matriz A é uma matriz
pouco criativa. E a matriz B outra também pouco criativa. Então, A mais 2B acaba sendo 1, 2, 3, 4 somado a 2 vezes B. 2 vezes menos 1, 2 vezes 0, 2 vezes 0 e 2 vezes 3. E isso vai ser 1 mais menos 2, 2 mais 0, 3 mais 0, 4 mais 6. Então, isso que eu acabei encontrando é a matriz A mais 2B, que é isso aqui. Logo, a transposta de T menos essa matriz que eu acabei de descobrir vai dar uma matriz nula, que a gente chama de matriz zero. Ora, aqui a gente pode fazer aquela brincadeira, né? Se aqui é uma matriz negativa, se a gente jogar para o outro lado, ela se torna positiva. Então, isso vai ser igual a menos 1, 2, 3 e 10, somada a matriz nula. Mas você sabe, aprendeu na aula passada, que a matriz nula é o zero da nossa operação. E quando você pega um número e soma com zero, dá o próprio número. Então, se você pega a matriz e soma com zero, vai dar a própria matriz. Se a transposta de T é menos 1, 2, 3 e 10, a nossa matriz X, que a gente quer descobrir, é a transposta dessa matriz, é a transposta da transposta. Então, a gente retorna ao que era antes. O que é linha vira coluna, o que é primeira linha vira primeira coluna, o que é segunda linha vira segunda coluna. Matriz transposta é uma matriz especial que a gente estudou na aula passada. Esse quadradinho vermelho é para indicar que eu acabei a operação. Faz aí o seu último print da noite, quer dizer, dessa aula. Peraí, deixa eu sair daqui. Faz o último print. Já fez? Então, com isso, nós encerramos essa dívida, que foi as operações fundamentais, que deveria ter sido dado sim na aula passada. Mas matamos essa dívida, partiremos para a aula de produto matricial. Beleza, galera? Daqui a pouco a gente volta. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.